É isso aí, galera. Bora reagir a mais um vídeo aqui do ESPN nesse pós-jogo de penúltima rodada bem agitada, né? Botafogo sendo campeão nesse momento, o Flamengo venceu, o Vasco venceu. Vamos ver o que a imprensa tem a falar sobre todos esses jogos aí. E deixa o seu likezão, se não é inscrito, se inscreva no canal. Bora pro game. Não conseguiu controlar as coisas como ele gostaria que as coisas fossem. Só que eu não reputo apenas a ele a responsabilidade. Eu levo muito em consideração o fato de ele ser um técnico totalmente novo nesse mercado, dessa temporada ter sido ainda mais atípica do que as temporadas já são complexas no Brasil por causa da Copa América, os problemas que o Galo teve, e eu acho que dentro desse contexto ele foi tentando se equilibrar. Mas reconheço que o Galo esteve mais vezes mal do que bem. Foi o que eu falei segunda-feira. Embora eu não ache o trabalho bom, entendo o trabalho como irregular, eu via potencial nas coisas melhorarem para a próxima temporada. Com o maior conhecimento dele do mercado, com o maior conhecimento dele do contexto, com o maior conhecimento dos jogadores e do clube em relação aos métodos do Milito, com um esforço maior da diretoria para apresentar e entregar a ele um elenco mais equilibrado. Embora um dos investidores da SAF do Galo, o Rafael Menin, o filho do Rubens Menin, tenha dado uma entrevista... acho que foi para o Grupo Globo, dizendo que caso o Atlético não se classificasse para a Libertadores, como não se classificou, o ano seria de segurar investimento, sim, porque a dívida do Galo é muito alta e eles são os responsáveis pelo pagamento da dívida. Então, assim, eu via potencial para as coisas melhorarem, mas bom o trabalho não foi. Ele foi em alguns momentos. No todo, ele foi uma grande gangorra. E a percepção da derrota nas duas finais, claro que jogou essa avaliação para baixo, além da sequência sem vitórias e com futebol muito ruim nessa reta final. 12 jogos sem vitórias, aí o negócio pesa realmente. Um aproveitamento de 47% em 62 jogos. A gente vai conversar com o Cícero Melo, ele está em São Januário. É claro que a gente está começando a entender exatamente o que aconteceu. A gente já sabe que o Milito não é mais técnico do Galo, mas a gente ainda tem que entender como foi que aconteceu isso. Se foi o Milito que pediu, se foi a diretoria que o demitiu. Então, Cícero Melo chega aqui no Sport Center com as últimas informações. Fala, Cícero, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao Sport Center. Obrigado, Marcela. Boa noite a você. Boa noite aos companheiros e ao fã de esporte. Como você disse, estamos aqui em São Januário. O jogo acabou há pouco entre Vasco e Atlético Mineiro, com vitória do Vasco por 2-0. Nesse momento nós estamos no estacionamento de São Januário, por onde saem os jogadores, por onde saem as delegações. Você vê atrás de mim, é o ônibus do Atlético Mineiro. Claro que não é o ônibus com o escudo do Atlético, eles utilizam um ônibus aqui contratado de uma agência de viagens. E o que acontece é o seguinte, nós estávamos agora há pouco na sala de entrevista coletiva, já que aqui a sala de entrevista coletiva em São Januário falam os dois treinadores. Sempre o time adversário fala primeiro, porque tem que ir embora mais rápido. E o Vasco, técnico do Vasco, no caso hoje o técnico interino Felipe Maestro, iria falar depois. Começou a demorar muito, daqui a pouco veio a informação de que quem iria falar primeiro seria o técnico do Vasco. O Felipe Maestro foi retirado o banner, inclusive, do Atlético Mineiro. Já começamos a achar estranha essa situação, porque é sempre o técnico adversário que fala primeiro. A partir dali, eu já comecei a ficar atento para o que poderia estar acontecendo, porque eu já tinha essa informação de que ele poderia cair com essa derrota. A dúvida agora... Daqui a pouco deve falar algum dirigente do Atlético, não acredito que o Milito venha dar a entrevista, pode ser até que venha, vamos aguardar, porque ele já teria dito, após as duas perdas dos títulos importantes, Copa do Brasil para o Flamengo e Copa Libertadores da América para o Botafogo lá em Buenos Aires, que não iria ficar, que era uma decepção muito grande para ele e para a torcida atleticana. E agora vem essa notícia, ainda extraoficial, o Atlético ainda não confirmou, pelo menos aqui ninguém falou, nenhum diretor, mas é a notícia que nós já temos. Conversei com os companheiros mineiros, a de Itatiaia principalmente, que essa notícia já está confirmada, falta só agora a confirmação oficial por parte do Atlético Mineiro, e daqui a pouco nós vamos voltar lá para a entrevista coletiva para acompanhar o desenvolvimento dessa questão. O que a gente pode falar nesse momento é que já é certo que o Gabriel Milito
não será mais o técnico do Atlético Mineiro e vamos tentar descobrir se foi ele que pediu demissão agora no vestiário, se foi o Atlético que o demitiu ou se houve um comum acordo. Certo que o Atlético Mineiro, neste momento, se encontra numa posição ruim no Campeonato Brasileiro, 14º lugar com 44 pontos ganhos e ainda tem um pequeno risco de rebaixamento. A derrota do Criciúma para o Flamengo foi muito boa para o Atlético, mas ainda tem um pequeno risco, quase desprezível, mas não existe matemático. Voltamos aos estúdios. Vamos lá, obrigado, Cícero. A gente, claro, espaço aberto ao seu trabalho aí em São Januário, acompanhando esse pós-jogo de Vasco 2, Galo 0 e especialmente, André, a situação do Milito, que não é mais técnico do Galo, a nossa setorista em BH acompanhando o futebol do Galo, do Cruzeiro da América, a Vitória Leite trazendo informação também já com o site, né, o espn.com.br, da saída do Milito, de que o Galo optou pela demissão do Milito, dele não seguir mais no comando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa... É muito difícil analisar trabalho de treinador quando o futebol não é bom, mas alguns resultados vão acontecendo, que foram as caminhadas nas Copas, e o contrário, né? Quando às vezes o futebol é bom e os resultados não acontecem. A gente sabe que se o Galo tivesse vencido no fim de semana, ele não seria demitido, e assim funciona. Mas eu queria, aonde não funcionou para você? Porque em um momento muito delicado dos campeonatos, o Galo foi muito bem. Não é que só passou e passou bem, mas durou muito pouco, foi por muito pouco que isso aconteceu. Eu me lembro de uma noite em que a gente estava aqui e o Atlético tinha se classificado na Libertadores, eliminando o Fluminense. Quartas de final. E nós conversamos a respeito do nível de atuação naquela noite. E será que a partir de agora, falamos sobre essa possibilidade, né? Esse é o Atlético que nós vamos acompanhar a partir de agora? Talvez o time tenha dado, ou, né, tenha mostrado o ajuste que a comissão técnica e os jogadores vinham buscando desde aquele momento lá atrás na temporada, quando, por causa de lesões e, né, aquela coisa da competitividade do futebol brasileiro, depois de um momento inicial, o Atlético teve uma queda, teve muitos jogadores que se machucaram, cedeu gente no período de Copa América, etc. E depois não conseguiu encaminhar uma sequência interessante em termos de nível até esses dois confrontos com o Fluminense. Os dois não, né? O confronto em casa. Exato. O segundo foi uma grande atuação. Exatamente. Foi uma enorme atuação em termos de imposição, em termos da superioridade de uma ideia e a competitividade e fazer aquilo resultar numa atuação e num placar que fizessem as coisas todas se encaixarem e se completarem. Então, assim, ali a gente viu, eu creio, o melhor que o Atlético pode fazer. Talvez não tenha sido nem o melhor Atlético, mas pela ocasião, pela importância, pelo confronto e por estar próximo, né, por encaminhar o Atlético para uma fase mais decisiva ainda de Copa Libertadores, deu para a gente imaginar, talvez esse seja o Atlético que a gente vai ver na maior parte dos jogos até o fim da temporada e não voltou. Aquela equipe não voltou. Aquele nível de jogo não foi repetido. Assim, aí, algum tempo depois, após uma derrota, tem a entrevista do Milito dizendo que ele estava muito preocupado com o momento futebolístico que o Atlético apresentava, que o Atlético não conseguia fazer direito as coisas que ele estava acostumado a fazer bem e que era um momento muito preocupante. Então, assim, ali existe, além de um técnico, eventualmente sendo honesto demais, ou muito sincero, no sentido de expor os problemas que ele enxerga no seu time para o lado de fora, o que muitos técnicos têm medo de fazer, ou quando fazem são criticados, está jogando os jogadores embaixo do ônibus e tal. Mas existia ali, eu acho, a reflexão de um trabalho que talvez o próprio Milito não entendia que chegaria a mais. Sim. E quando você é derrotado numa final, como o Atlético foi, qual é o problema de perder uma final para o Botafogo de hoje? Nenhum problema, né? O Botafogo é o melhor time brasileiro, é o melhor time, é o time do ano aqui no Brasil. Na América do Sul também não há equipe superior ao Botafogo, competitivamente falando. O título está em ótimas mãos, na mão do favorito. Mas a forma como o Atlético perdeu é uma forma diferente. Então eu cheguei a escrever isso. A glória é eterna, parafraseando o slogan da Conmebol. Mas algumas derrotas também são. Nem todas, algumas são. E essa é pelo que poderia ter sido. Pelo que você, se é um torcedor do Atlético e eventualmente o técnico do Atlético, imagina o que poderia ter sido feito. Então,
E existe um mérito absurdo, assim, tremendo do Botafogo pela maneira como a dificuldade apresentada logo no início foi resolvida e o Botafogo não fez, né? Como que você tem um jogo com um time com um jogador a menos e isso não transparece na dinâmica da partida? Isso, não. O que nós vimos foi, principalmente no primeiro tempo, o Atlético com um jogador a mais sendo superado pelo Botafogo. Então, mérito e demérito. Não se tira 1 centímetro da força, da coragem, da capacidade de decisão do time do Botafogo. Mas o Atlético não esteve à altura da ocasião. Eu acho que isso mexe muito com a leitura final do trabalho. Mexe muito com perspectiva. De novo, eu não teria demitido o Gabriel Milito, a não ser que eu soubesse de detalhes e de informações de ambiente interno, de rotina de trabalho, e que me convencessem que a coisa não poderia continuar, que em 2025 não ia andar. Mas muito no futebol brasileiro é resolvido dessa maneira e com base nesse tipo de imagem, né? Se o Atlético tivesse ganhado a Libertadores, eu duvido que o Milito, mesmo perdendo para o Vasco na noite de hoje, não, com certeza, teria sido demitido. Claro que não. Mas isso não faria sentido. O que faz sentido é a análise de todo o trabalho, né? Não o que acontece em um determinado jogo. Mas eu acho que quando a coisa se dá dessa maneira e o Atlético mostra em um jogo, né, em 90 e poucos minutos, todos os seus defeitos, é mais complicado olhar para o trabalho e entender que no ano que vem vai ser melhor. Vai somando também, né? 12 derrotas. Mas Derrota em final. Por que no penúltimo jogo? Porque chega o limite. Porque Mas chega o limite do trabalho. Mas era isso que eu queria saber. Assim, onde foi que você acha? O Galo ainda pode ser Pode, ainda. Matematicamente é muito difícil, né? O Criciúma. Agora, por que não esperar? Assim, ainda que a decisão fosse essa, e eu respeito a decisão, acho que o clube sempre tem o direito de querer fazer a troca de técnicos. E nesse caso, embora eu acreditasse no potencial de melhora, é perfeitamente compreensível a insatisfação, porque o momento do Galo é muito ruim há bastante tempo. O que a gente está vendo é que o jogo contra o River Plate e o jogo contra o Fluminense, eles foram uma exceção nos últimos meses. Agora, minha dúvida, falta um jogo para acabar a temporada. Um jogo para acabar a temporada. Por que agora? Pois é, a gente ainda não tem essa informação, mas eu fico pensando, será que a entrevista do Milito cai muito mal quando ele fala esse time não consegue mais 16 de chegar... novembro, a entrevista. Mas ok, chegamos no limite. São 12 jogos, aí duas finais perdidas. Não está na Libertadores. Você vê o filho, falando que agora não vai ter mais jogadores chegando. Você não sabe qual é a reação do Milito quando ele escuta que ele não vai ter grandes jogadores chegando para a temporada de 2025, porque eles não estão classificados para a Conmebol Libertadores. E aí você pensa em um Galo, então, que vai estar com as contas apertadas. E como é que vai fazer para pagar agora um novo treinador? Porque tem que pagar a multa do Milito, tem que chegar um novo treinador, ou seja, isso aí a gente paga, né? Isso aí dá para pagar. Vai ter que fazer escolhas para a próxima temporada. O que o Rafael Menin falou da entrevista que eu li é que o Galo vai fazer ajustes pontuais. O que vai pesar a favor do Galo nesse ano de menos investimentos, mas para fazê-los, e isso a Vitória já trouxe a informação aqui na nossa programação, o Galo vai se desfazer ou vai encerrar vínculos e não renovar contratos de jogadores que estão no banco, mas que são jogadores valiosos. Allan Kardec, que não está nos planos para a próxima. Eduardo Vargas, que fez o gol, mas perdeu 2 gols absurdos na final. O Mariano, que entrou muito bem na final. Foi um dos poucos caras que jogou bem a final. O Mariano fez um segundo tempo espetacular. Mas é um jogador já de 38 anos, vencedor pelo Galo, que não é um jogador barato, são jogadores de bagagem internacional. Então, assim, o Galo vai abrir espaço na folha de pagamento com jogadores reservas. Não sei se algum titular sairá. Se fala no interesse do Bahia, do Grupo City, no Everson, que é um tremendo goleiro. Então, acho que dentro desse balanço de elenco e com pequenos investimentos pontuais, segundo disse o Rafael Menin, o Galo não vai voraz no mercado, mas ele vai tentar ser mais pontual, assim, montar um elenco nível Botafogo, o Galo não vai fazer. Talvez se tivesse classificado para a Libertadores, seguramente o investimento seria maior. Mas me chamou a atenção essa tomada de decisão para agora. Teoricamente, assim, a distância, no ar-condicionado, fora do vestiário, seria mais cômodo fazer essa transição, acabando a temporada, anunciando e vamos embora, né? Algo aconteceu para dar essa percepção de situação limite, né? Por isso eu estou curioso para ver
que o Vitor, né, o Vitor Bage ou algum outro dirigente do Galo vai falar sobre essa saída. E a gente está na expectativa de mais informações. É isso aí, galera. Não deu, né, pro Milito. Já tava mais do que na hora. Eu tô vendo ali, acompanhando o programa, o HG, os outros comentaristas lá falando que ele viaja muito em algumas coisas, tem umas decisões muito ali que não muda, cara. E hoje em dia, se você não for flexível, não tem como você continuar fazendo qualquer trabalho, gente, qualquer trabalho. Eu conheço, você deve conhecer aquela pessoa que você fala para ela, rapaz, isso aí tá errado, cara. Não, mas eu sou assim, não vou mudar, assim que eu aprendi, vou morrer assim. Tem muita gente que é desse jeito, né? Tem muita gente que é complicada desse jeito e acaba às vezes se prejudicando. Foi o caso aí do técnico do Atlético Mineiro, Milito, perdeu as 2 Copas, não teve, cara, ele não teve nada nas 2 finais. O que o Galo fez nas 2 finais? Nada, cara. Cruzava a bola na área, cruzamento, bora cruzar, bola na... Gente, se o time pegar a manha, ele deixa você cruzar só a bola que ele quer que seja cruzada, entendeu? Porque tem um cruzamento na área que sim, você vai achar o jogador, que é aquele que você tá de trivela aqui, fechando para a área, né? Você vai fechando para a área, a bola vai fechando, tem um jogador fazendo infiltração. Só que esse daí o Botafogo não deixava, o Flamengo não deixava. E tem aquele que você vai lá na linha de fundo e tira para a bola vir de encontro com um cara que tá vindo. Esse daí o Galo não teve chance. Ele teve chance daquele cruzamento de qualquer jeito. Levanta. Levantada na área, não é cruzamento, né? Aquela bola jogada na área. Porque o cruzamento na área, ele é muito efetivo, né? O cruzamento ele é muito efetivo. Mas o jeito que o Galo tava jogando bola na área, não vai fazer nada, não vai fazer gol, não vai adiantar nada. Agora caiu, vamos ver qual será o técnico do Atlético para a próxima temporada. Temporada difícil, complicada para todo mundo, hein?